Bom dia, meninos. Então, vamos nós para mais uma Bom aula. dia. E hoje a gente conclui nosso conteúdo e as correções, tá? Pessoal, quando a gente fala de Estados Unidos, lembra que a gente já tinha falado da Guerra de Secessão. Botei uns links, inclusive, para vocês verem os vídeos da Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão foi a guerra que ocorreu aqui. Os Estados Unidos, praticamente, gente, já tinha idealizado o plano da independência. Os Estados Unidos se tornam independentes em 1777. A Guerra de Secessão é outra coisa. É a guerra para a consolidação da independência. Por que a gente fala consolidação de independência? Né? Porque a gente ainda tinha uma divisão dentro do território. Os estados, vale analisar que em 1777, né, 76, os Estados Unidos declaram a independência da Inglaterra, mas dentro do território não havia uma unificação. A gente tem uma divisão entre os estados do Norte e do Sul. Então, a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, foi a guerra que marcou a ideia de unificação de todo o território, o lado sul e o lado norte. E, nesse caso, quem vai surgir para idealizar esse plano de unificação de um território extremamente dividido, né, porque o lado sul era escravista, o lado norte era aí abolicionista, a gente vai ver aí essa guerra de secessão. E nessa guerra de secessão, várias questões vão ser debatidas, né? Principalmente a ideia da escravização. O Sul era, além de ser escravista, né, o Sul era ainda muito atrasado, vivia um sistema de monocultura, né, vivia um sistema de plantation. O Norte não era escravista, já tinha aquela ideia assalariada. A galera que morava no Norte, né, eram mais voltadas à linha aí calvinista, eles eram protestantes, mas não da linha anglicana, que era a linha inglesa, então eles praticamente eram próximos ali dos franceses. Então, do lado norte se desenvolvia muito mais do que o sul. Então, com o país extremamente dividido, como até hoje os Estados Unidos se dividiu, né, com o Trump lá, o país piorou essa divisão, né, voltou de novo essa ideia de divisão. Então, além da questão geográfica, né, os estados do norte tinham um clima frio, né? E além disso, a gente vai ter toda uma ideia aí, meio delicada. Né? E aí alguns alunos avaliam muitas vezes esses conceitos. O livro de vocês, gente, ele traz aí, ó, por exemplo, estados do norte de clima frio eram a favor da abolição da escravidão, como já falei, abolicionistas. Como o clima era frio, né, eles poderiam alavancar também a ideia aí do agronegócio, né, mas eles não, eles foram muito mais para a linha industrial, e o lado sul, ele era escravista e era ligado à agricultura. E surge uma figura, né, para tentar unificar esse território, que é o Abraham Lincoln, e vale ressaltar que desde o processo de independência dos Estados Unidos, nós já temos uma democracia. A democracia nos Estados Unidos tem 244 anos. E Abraham Lincoln, ele era republicano, e na história dele, ele mesmo sendo republicano, ele vai assumir os Estados Unidos com aquela ideia, né? Ele vai vencer as eleições com aquela ideia de pacificar o território e unir, porque a gente tem uma divisão muito grande nesse momento. E olha que o país era independente da Inglaterra, já tinha idealizado a independência, mas não se entendia dentro do território. E ele vem com aquela perspectiva, né, de apaziguar os ânimos, de pacificar, né, fazer um liberalismo, né, liberando aí o comércio americano, no qual os americanos pudessem comprar produtos de outros países, como ao mesmo tempo liberar as fronteiras do país para o livre comércio, onde os Estados Unidos poderiam comercializar com outras nações. Gente, num primeiro momento, né, vai ter aquele baque muito grande, porque Abraham Lincoln vem do Sul, então se esperava que ele também fosse igual a galera do Sul, né, escravistas, né? No Sul, inclusive, nasce essa seita aqui, a Ku Klux Klan, que era tido como uma seita que na madrugada saíam para caçar os negros, né? E muitos deles praticavam assassinatos dos negros dentro do solo americano. E essa galera da Ku Klux Klan nasce justamente do lado sul. Então tinham muito medo, mas aí o Abraham Lincoln ele vence, declara, né, o processo da abolição, ele abole realmente a escravidão no território, a galera do sul fica descontente. E aí, gente, nós vamos ter novamente aqueles motins, mesmo eles sendo do sul, né? Estados, por exemplo, 1861, como Alabama, Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, vão decretar sua separação dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não vão aceitar de jeito nenhum a abolição. E aí o aluno olha para o mapa da eleição americana atualmente, né? Aí ele vai dizer, professora, nesses estados todos, na maior parte deles, o Trump ganhou. Sim, por que ganhou? Porque são estados que historicamente são republicanos, porque são estados que historicamente são mais racistas, são estados que geralmente
Na própria história americana, olha aí, a Ku Klux Klan nasce justamente desse lado, né? Então, o aluno ele tem que entender da história para entender até da eleição americana. Por exemplo, o Trump ganhou no Alabama, Flórida, ele só não ganhou na Geórgia aqui, ó. A Geórgia, os votos vão ser recontados, mas lá, se eu mostrar um mapa aqui da eleição americana, no Google, deixa eu ver bem aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês verem como foi que ficou o mapa dos Estados Unidos da eleição, para vocês entenderem os estados que eu estou falando. Eleições americanas, né? Mapa, deixa eu ver aqui. Resultado. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o mapa. Tá aí o mapa, deixa eu ver. Isso mesmo. Olha aí, gente, ó. Deixa eu ver. Agora eu vou tirar, vou interromper o print, né? E vou printar o Google aqui para vocês verem. Acho que vocês já estão vendo. Conseguem ver? Isso aqui é da base da Google mesmo, através da Day Association Press, né? Day Association Press. Aí o que que acontece? Olha aí o que eu tô falando, ó, esses estados aqui que a gente tá falando, ó. Aí, ó, Carolina do Norte, aí a Virgínia. Olha os estados lá daquela lista do livro de vocês, né? Que são estados que se declararam confederados, se separaram porque não aceitavam a abolição, né? Esses estados na eleição americana, qual deles aqui votaram no Joe Biden? Virgínia, olha aí a Virgínia, todo mundo consegue ver? Digam que sim ou que não. Olha aí, ó. Sim. Carolina do Norte continuou republicana, né? A Virgínia, daqueles estados, só a Virgínia e a Geórgia votaram no Joe Biden. O restante aí, tudinho, gente, ó, tudinho. Aí continuou vermelho. Por quê? Porque eles são fiéis à questão, né, histórica deles. Olha aí, gente, Texas, lá na relação, quem ganhou? Donald Trump. Não está naquela relação dos Estados Confederados? Beleza. E assim vai, ó, Texas, Louisiana, ao Alabama aí, ó. Olha o mapa para o aluno entender e ele chegar no ensino médio a entender que os Estados Unidos ainda é dividido desde esse processo aqui dos Estados Confederados. O país continua dividido. Olha aí, ó, o Arkansas, Oklahoma. E olha que aqui houve mais divisão, porque depois que os Estados Unidos, né, conseguiu a unificação do país, alguns estados aqui foram divididos, outros foram adquiridos, né? Olha aí a Flórida, ficou que cor? Vermelha. Votaram no Donald Trump. A gente volta aí para o livro de vocês, né, o print do livro. Olha aí, para vocês analisarem. Quais são os estados, né, que na época, quando o Abraham Lincoln abole a escravidão, aí a galera disse, não queremos mais fazer parte desse país aqui não, a gente vai continuar escravo e acabou-se. Olha aí, Alabama, Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. Isso nessa época, porque não tinha toda essa divisão que hoje nós temos. Desses estados, quem votou no Joe Biden? Virgínia e Geórgia. O resto todos continuaram o quê? Vermelhos. O que é que eu quero dizer com isso? Que esses estados, na época, não aceitaram, né, a determinação do Abraham Lincoln como presidente, e aí eles se declararam independentes entre eles. Eles criaram uma liga. E o que é isso? Eles criaram uma liga chamada Estados Confederados. Eles criaram as suas bandeiras e dentro dessas suas bandeiras tinha um símbolozinho dos Estados Confederados. Ou seja, esses Estados Confederados vão se declarar independentes do restante do país. Vocês estão entendendo? Um monte de estado eles pegam, se declaram ali entre eles, porque eles pensam iguais, né? E esses estados vão ficar separados durante muito tempo. Aí o Abraham Lincoln, né, a maior parte do país já vivia esse ideal, né, de liberdade, ele vai fazer uma nova Constituição para dar direito, não é nenhuma nova Constituição, ele vai declarar o direito dos negros, vai colocar na Constituição, questão da abolição, e aí esse lado aí que era confederado não seguia nada disso. Aí o Abraham Lincoln vai ser reeleito, porque a maior parte do país via nele um cara extremamente aberto ao diálogo, com as diferenças. Só, gente, que ele vai ser assassinado, e ele vai ser assassinado justamente por conta dessa galera que não aceitava, né? Ele vai ser assassinado. E, gente, quando ele vai ser assassinado, vale ressaltar, ele vai ser assassinado justamente por pessoas que não queriam essas políticas moderadas dentro do território. Queriam continuar com o modelo escravista, queriam continuar com a ideia de que o negro não tinha direitos, que ele não era visto como cidadão.
e aí o Abraham Lincoln vai ser assassinado. Gente, pense numa confusão, né? Esses estados confederados, eles não vão se declarar independentes assim da noite para o dia, vai ter uma guerra, eles vão guerrilhar com o restante do país. Nessa guerra, nós vamos ter mais de 600 pessoas, 1.000 mortos. Essa guerra é que vai ser aqui, ó, de secessão, tá? Os estados confederados do Sul, esses aqui, como eu já falei, Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, vão se unir e vão promover aí a guerra de secessão. Eles vão guerrilhar contra o restante da nação, que nem todos vão se envolver, né? Mas a maior parte dos países, de alguns territórios ali, vão se envolver. E aí, gente, 600 mil pessoas mortas, né? E como eram só 6 estados, porque se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados contra muitos outros, claro que eles vão perder, né? Aí depois que eles perdem, a gente tem o fim dessa herança colonial, que depois da Guerra de Secessão, né, a gente vai ter o Pacto Federativo sendo criado, porque eles vão perder. Nesse Pacto Federativo, a gente vai ter uma centralização do poder central, e ao mesmo tempo, né, idealizado aquele conceito que vários estados já tinham de abolir realmente a escravidão, e aí vai ter o decreto oficial para todos os estados, não mais só para alguns, né, da abolição, em 1º de janeiro de 1863, por Abraham Lincoln. Gente, o Abraham Lincoln depois vai ser assassinado, vai ter uma treta maior do mundo, com a morte dele, a gente realmente vai ter uma divisão muito grande, por conta dessa segregação racial, porque com a morte dele, os negros vão perceber que ele foi muito mais assassinado por conta das bandeiras que ele defendia, porque a própria Constituição vai passar por reformulação, e aí com essa reformulação, os estados do Sul continuam com aquela ideia, né, de conservadores, conservar os costumes lá da época colonial. Pode analisar que na eleição os estados, só desses aí, só 2 votaram azul, o resto votou vermelho, porque é uma linha conservadora, né, voltar aos costumes. E que costumes são esses? Até hoje esses estados dos Estados Unidos aí apresentam um nível de racismo muito grande. E aí quando a gente volta bem aqui para esse mapa, o aluno vai entender a questão histórica. A Geórgia é um desses territórios confederados, mas a Geórgia tem algo que o aluno precisa entender e levar lá para o ensino médio. A Geórgia, que apesar de que historicamente ela ser, né, um reduto ali dos Estados Confederados, a Geórgia é o berço das lutas raciais, né? É o berço das lutas, é aqui, a Geórgia, dentro dela, deixa eu ver se eu consigo abrir a parte da Geórgia aqui, tem um local chamado de Atlanta. Atlanta, lembram, acho que vocês não vão lembrar, mas pesquisem no YouTube. Nós tivemos nos Estados Unidos, né, as Olimpíadas de lá, que foram as Olimpíadas de Atlanta. Elas foram realizadas aí na Geórgia, no estado da Geórgia. Essa cidade de Atlanta, tá, gente, é uma cidade que é o berço do Martin Luther King, né, que foi o idealizador das lutas pela pacificação e igualdade dos direitos civis americanos. E nesse mesmo estado da Geórgia, nós vamos ter um outro líder, né, que morreu recentemente, que foi o que criou uma liga, né, para defender os direitos humanos e os direitos dos negros dentro do território americano. Então, dentro do território da Geórgia, Atlanta é considerado um local onde tem a maior concentração, né, de pessoas mais abertas ao discurso negro. E por isso mesmo, a gente analisa o resultado da eleição lá, dando vitória para o Joe Biden, muito mais por conta disso, né? Porque se vocês forem analisar, é um estado que, por mais que faça parte dessa confederação, já tem mudado muito, porque as lutas antirracistas começaram lá, né? E outro estado que as pessoas voltaram os olhares, né, foi para o estado da Virgínia, porque era um estado que realmente ainda era muito ligado, né, à questão aí desse processo dos Estados Confederados. E, gente, alguns estados aqui, nessa eleição presidencial dos Estados Unidos, mudaram a bandeira. Eles tinham, algum aluno está me perguntando, né? Deixa eu ver aqui. Gente, olha, alguns estados que faziam parte dessa confederação americana mudaram suas bandeiras. Por que, professora? Porque a bandeira desses estados, eles tinham um selo de estados confederados. Eles tinham a bandeira do estado deles, mas dentro da bandeira tinha um símbolo da época colonial dessa guerra de secessão. E aí, mudou a bandeira. Foi agora, tá? Antes da eleição, é o estado americano que mudou a bandeira. Mississippi. É porque vários mudaram, né? Esses estados confederados, dentro da bandeira, eles tinham um selo desse período da Guerra de Secessão.
que mostrava, né, o símbolo da defesa deles. A defesa deles era a escravidão, eles eram favoráveis à escravidão. Aí o estado do Mississippi, olha que tem várias matérias, né, porque nessa eleição americana, o estado do Mississippi votou também para a mudança da bandeira, né, e aí aqui no dia 28 de junho de 2020, né, nós temos aí a fonte do jornal o Globo, acho que vocês conseguem visualizar na matéria. Tá aí, eu não vou nem abrir, né? No dia 20 de junho de 2020, a galera lá do Mississippi, estado do Mississippi, já tinha idealizado o plano para que nas eleições presidenciais a cédula deles fosse diferente, porque eles iam votar para tirar o selo da bandeira que representava aí o racismo. Então, várias bandeiras, né, de estados ali que na época eram confederados, eles marcham e rumam para retirar aquele símbolo, né, dos Estados Confederados, porque o símbolo é o símbolo racial. Aí os estados, aí, no caso o Mississippi, ele aprovou a lei para retirar o símbolo racista. E quando deu agora na eleição, né, a galera votou para qual bandeira, qual modelo de bandeira eles queriam, né? Tinha um desenho lá e a galera votou para qual modelo de bandeira eles iriam, né, adotar. E, no geral, isso é uma tendência, né? Porque os Estados Confederados, eles continuam com o selo, né? E o selo que gerou a Guerra de Secessão foi justamente a questão do escravismo. Aí, esse estado do Mississippi, né, foi um estado que realmente mudou a bandeira e que foi justamente um dos estados que, além de ter mudado a bandeira, já vem um bom tempo tentando mudar também as políticas raciais do país. Olha aí em quem o Mississippi votou. O Michigan, né? Deixa eu ver bem aqui. Se eu não me engano, o Mississippi votou no Joe Biden. São 50 estados, até eu conseguir achar aqui vai demorar. Indiana, Kentucky, Missouri, Kansas. Gente, é estado pra caramba. Os Estados Unidos é grande demais. São 50 estados. Tá aí. Ó, o Mississippi votou no Trump. Mesmo assim, a galera, né, retirou o símbolo escravista. Mas, de qualquer forma, esses estados ainda continuam enraizados naquela cultura ainda histórica que vocês estão vendo, né, dos Estados Confederados. Infelizmente, ainda estão naquele momento da história. E essa segregação racial, gente, ela vai dividir o país depois da Guerra de Secessão, que já estava dividido, o país todo se une, porque passa a ser, né, todos ali Estados Unidos da América, mas a situação econômica do Sul continua péssima, porque enquanto o Norte crescia, o Sul tinha saído daquele modelo escravista e não tinha ninguém para substituir a mão de obra dos escravos. E aí o Sul começou a entrar em frangalhos, mas o Sul, que eram esses estados confederados, né, eles continuam ali muito ligados à agricultura, a modelo de planteio, então eles tiveram que se reinventar. Hoje são a galera do agronegócio americano. Então, os próprios escravizados, na época, se recusaram a voltar a trabalhar nessas fazendas do sul. E aí surge a Ku Klux Klan, que é uma seita extremamente, gente, terrível, que acabou perseguindo muitos negros e matando muitos negros no território. Aí a gente vai ter as leis de Jim Crow, né, que essas leis foram decretadas no final do século XIX, tá, gente? Nas cidades do sul e nos estados também, né, onde eles estabeleceram oficialmente a segregação racial. Olha o modelo de pessoas que nós estamos falando. A galera faz uma lei para dividir e segregar a população. A lei estabelecia realmente a segregação. Locais de negros, locais de brancos, universidades de negros, universidades de brancos. Que país é esse? Nós estamos falando da maior potência do mundo. É tão tal, gente, que na história do atual presidente, né, do atual presidente, não, do presidente eleito, tem um documentário sobre ele. Ele vai estudar numa universidade de negros, né, ele vai fazer história política num outro estado, ele nasce na Pensilvânia, que é o berço da Revolução, né, da independência dos Estados Unidos, a Pensilvânia, onde a gente tem idealizado a independência em 1776. Na Pensilvânia, nós vamos ter o primeiro congresso da Pensilvânia, independência, o segundo congresso da Pensilvânia, Filadélfia, tá, gente? Porque a Filadélfia é uma das cidades da Pensilvânia, do estado. Primeiro congresso da Filadélfia, independência dos Estados Unidos, segundo congresso da Filadélfia, Constituição, tá? E aqui nós vamos ter, depois da Guerra de Secessão, leis, né, em alguns estados que eles se tornam estados aí federados, né, depois da unidade do país, cada estado tem sua autonomia. Então, alguns estados vão realmente fazer leis abusivas, né, porque eles são autônomos, não dependem tanto da lei federal,
Então, aqui, espaços públicos eram divididos, banheiros, universidades. Aí, esse que ganhou a eleição nos Estados Unidos, ele estudou numa universidade de negros, né? Então, a gente vem com isso até a década de 70, gente. Nós chegamos no Brasil, entre a década de 60, o Brasil estava vivendo a ditadura militar aqui, e os Estados Unidos lutando contra essa segregação que ocorria na maior parte dos estados, e principalmente aqueles estados lá que antes eram os confederados, que continuavam a massacrar os negros, né? Tudo era separado, até os ônibus. E aí a gente tem um pouco da história nos Estados Unidos que mostra, né, essas leis que foram absurdas e durante muito tempo os negros passaram a serem discriminados dentro do território. Lá os negros não são chamados nem de negros, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam afro-americanos. No próprio discurso do presidente Joe Biden, ele fala, nós vamos governar para os americanos. Aí ele fala imigrantes, gays, transgêneros, acho que cristão, ele fala lá, cristão, fala também para os afro-americanos. Então foi uma galera que votou em massa nele, mas porque desde quando ele começou o processo, né, de entrada na política, ele já era voltado, né, a essas minorias, apesar de ele ter nascido no estado branco, porque o presidente eleito, ele é branco, né, ele é descendente de irlandês, só que ele, gente, é um cara que sempre defendeu as bandeiras dos negros, né? Historicamente, ele defende as bandeiras dos negros. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês o discurso dele, né? O discurso dele foi um discurso que mostra muito a ideia, o raciocínio lógico dele, e um discurso que envolve também a própria filosofia, que é um discurso aí de Maquiavel, que ninguém pode governar só para uma pessoa, para o grupo que o elegeu. Então, uma verdadeira nação, um político, ele tem que enxergar uma nação pela ótica da nação, né? Uma nação, quando ela é diversa, no caso do Brasil, nenhum governante pode governar e dizer que está governando só para o grupo que o elegeu. Não, ele tem que governar para uma nação, para quem não votou nele e para os que votaram. Deixa eu ver se esse YouTube vai funcionar, está travado. Vou mostrar só rapidamente, gente, para vocês entenderem aqui, tá? Deixa eu ver aqui. E tem que ser o traduzido. Porque tem uma parte em que ele fala, né, que no momento mais difícil, nas semanas anteriores da eleição, em que ele foi atacado, né, com fake news, porque ele é muito parecido com aqui o Brasil, né? Aí ele diz que no momento em que mais ele foi atacado, né, nos Estados Unidos nas últimas semanas, quem mais saiu para defender ele foram justamente os negros, e que ele, ao assumir a presidência, iria defendê-los também. Aí ele ainda diz, né, que iria governar legendado. Olha o jeito que eu botei legendado, sem mais nem escrever, fala sério. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo botar no meu celular. Porque tem uma parte que eu queria que vocês vissem. Eu não sei se vocês conseguiram já ver, não sei se alguns aqui já pesquisou, né, a questão desse discurso. Deixa eu pegar minha bolinha. Uma bolinha. Eu tenho que botar uma bola. Porque só o som do computador não dá certo. Para vocês verem, né, a ideia de segregação que era muito forte e que vem até os dias atuais. Então, assim, muita gente pensa, não, gente, os anos vão passando, as pessoas vão melhorando. Vão não. Algumas não vão não. E a gente tem que aprender a conviver com pessoas assim, né? E aí a história política desse cara aí é toda voltada, né, a essas alas. Aí ele vai dizer, é um discurso assim que mostra um pouco a história dos Estados Unidos. Se a gente tivesse tempo na aula, não sei quantos minutos está, eu passava ele na íntegra, mas qualquer coisa eu passo ele na íntegra aqui e a gente continua na próxima aula para vocês analisarem. Tá? Isso porque a gente está vendo Estados Unidos. Discurso legendário. Esse aqui. Reparar os danos com agilidade e transparência. É assim que a Vale segue seu compromisso com diplomacia regional. Pronto, acho que vai dar certo. Pessoal, olha, como vai ser direto do YouTube, vai passar algumas propagandas, que vocês sabem agora que o YouTube é cheio de propaganda, né?
Aí se chegar uma propaganda aqui no meu celular, eu vou ter que pular ou no de vocês. Eu quero que vocês escutem esse pronunciamento, tá? Para vocês tirarem as conclusões desse país do qual nós estamos estudando. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith that tomorrow bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator. She has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. Porque ela é professora, a mulher dele. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great first lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic vice president you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. All those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers, and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything. And all those who supported us, I'm proud of the campaign we built, ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest
and most diverse coalition in history. Democrats, Republicans, Independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially those moments, and especially those moments when this campaign was at its lowest ebb. The African American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. A V4, para quem descarga. Chegou numa propaganda, gente, aqui no meu Fibra celular. ajuda para Tem que reduzir o pular. colesterol, proteína, energia. Aqui a gente já chegou na parte que nós queríamos, né? Onde ele fala aí da grande coalizão. Praticamente dizendo, né, que ele não venceu a eleição sozinho. E aí quem puder em casa já assiste esse pronunciamento, que tem mais coisas que vocês podem extrair, né, desse conteúdo. Porque esse conteúdo remonta o discurso dele. Aí ele vai citar Abraham Lincoln, né, que num processo de maior divisão da nação surge o Abraham Lincoln para unificar, né? E quem foi o Abraham Lincoln, né? Foi esse cara que, inclusive, lutou pela abolição, mesmo ele vindo dos Estados do Sul. E nesse processo da abolição, muitos vão ficar até contra ele, né? E nesse processo, né, de muitos ficarem contra ele, nós vamos ter idealizado o plano, como a gente volta a falar, né, de consolidar a abolição. E é por causa dessa abolição que a gente vai ter uma guerra, a guerra de secessão, onde os Estados do Sul, os Estados confederados não vão aceitar e vão guerrilhar contra os outros que eram abolicionistas, e aí mais de 600 mil pessoas mortas. Por quê? Porque um lado não aceitava, né, a abolição dos negros. E aí o Abraham Lincoln, ele vai citar no discurso dele, nos momentos mais difíceis do país, surgiram líderes para unir. Aí ele cita o Abraham Lincoln, cita o Roosevelt, que vocês vão estudar mais à frente na história, no 9º ano, né, as políticas de Roosevelt. Então, assim, no geral, nós vamos ter eu acho que até nesse conteúdo de vocês, eu não lembro, né, se nesse livro veio falando do Roosevelt, do Theodore Roosevelt. Mas, no geral, tem muito essa ideia de unidade, né? No momento em que mais o país necessitava de unidade por conta da divisão que foi criada, que já era histórica, né? Mas alguém reacendeu o pavio, né, dessa divisão, era a hora de unificar o país de novo. Aí ele fala muito dessa história. E aí por que a gente remonta, né? É uma eleição histórica nos Estados Unidos. A mulher dele é doutora em educação, é professora. Ele é formado numa universidade de negros, estudou com negros, então ele tem uma proximidade muito grande com essa comunidade negra. Ele vem de uma ala não de divisões, né? Ele sempre foi aquele político. No documentário que a gente assistiu, né, que foi produzido pelos americanos, o documentário fala, né, do projeto que ele sempre teve de unir o território. E esse cara é historiador também, gente. Ele é formado em História e Relações, se eu não me engano, Relações Internacionais. E por isso que ele tem esse discurso, né? Porque dificilmente vocês vão ver um professor de História tendo discursos de divisão. E esse cara, né? O discurso dele foi um discurso extremamente de agregar e não de dividir, porque uma nação que quer ter progresso, né? Ela precisa estar unida e não dividida. Meus amores, a gente vai corrigir só a primeira questão e vamos encerrar a aula, né? Porque aí vocês já marcam em qual questão nós vamos ficar, para vocês me ajudarem. Disser, professor, a gente ficou em questão tal. Aí na próxima aula a gente encerra, né? Porque a gente já encerrou aqui, a gente vai só corrigir na próxima aula. Do mais, vocês têm alguma dúvida? Eu não, prof. Beleza. Então a gente fica por aqui, tá bom? E essa é a nossa última aula da semana, né? Até a próxima aula, na próxima semana. Viu? Tchau, meninos. Tchau. Tchau, tia. Tchau.